O Corinthians pode ter um reforço inesperado, tá? Depois da derrota pro Palmeiras no Allianz Parque pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pois é, o Corinthians vai ficar sem Bidon no meio-campo porque está suspenso o terceiro cartão amarelo contra o Vitória, né? Na quinta-feira às 8 horas da noite. Assim sendo, o Corinthians só vai ter Ranieri, que saiu sentindo dores, e o Rian sendo opções do meio-campo. Mas, eventualmente, o Corinthians pode ter a sorte de trazer, ou pelo menos deixar permanecer, um jogador no time do Corinthians. Pois é, meus amigos, vou explicar essa história agora. Fausto Vera, aquele que esculachou o Antônio Oliveira, esculachou, né? Meteu uma esculachada, o Antônio respondeu, reintegrou, estava treinando e agora tem dias aí decisivos para ver se vai para o Atlético Mineiro ou não. Pois é, a questão do Fausto Vera é curiosa. Ele estava muito próximo de ir para o Atlético Mineiro por uma negociação em que envolvia o Argentino Júnior. O Atlético Mineiro ia assumir a dívida do Argentino Júnior, o Argentino Júnior não aceitou. E a partir de então é que deu problema na negociação. Essa informação é trazida aqui pelo GE, falando que nessa semana, que tem aí a possibilidade da queda do Antônio Oliveira, o negócio entre Corinthians e Atlético vai se definir pelo bem ou pelo mal. E aí eles falaram que as informações indicam que o negócio travou exatamente por conta dessa questão do Argentino Júnior. O negócio estava ali orçado em 4 milhões mais um por metas, agora o negócio é direto com o Corinthians. E é um pedido exclusivo do Gabriel Milito. Só que tem um problema. O Corinthians não tem opções no meio campo para volante na função do Fausto Vera, pela ausência do Bidon. Então, neste momento, o Corinthians tem uma opção. Fausto Vera como meio-campista. Não temos o Gabriel Moscardo, que saiu para o PSG. Não temos o Paulinho, que foi dispensado. O Maicon está lesionado. Então, o Corinthians ainda tem essas dificuldades de meio-campo, certo? Então, de certa forma, agora é hora de o Corinthians decidir. Fica ou não fica Fausto Vera? Se ficar, vai jogar contra o Vitória como titular, seria o sétimo jogo, impossibilitando de jogar no Campeonato Brasileiro. O que vocês acham? Você optaria, num momento como está o Corinthians, na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com a opção do Fausto Vera ser integrado no time do Corinthians e assumir a titularidade no jogo contra o Vitória? Comenta aí que eu quero saber. Notícia de hoje, notícia que arrepia a minha cabeça, é uma matéria redigida pelo Rodrigo Vessone. Primeiramente porque entendo que o Corinthians está cometendo um erro. Eu sei que você, torcedor do Corinthians, entenderá que a diretoria está com correção na renovação deste jogador. Ele tem 35 anos, 2 anos pelo menos que tem muitas dificuldades de uma regularidade física e técnica, mas para muitos, quando tem mais ou menos uns 2, 3 jogos de regular futebol, temos ali a possibilidade disso acontecer de uma forma um pouco pior do que a gente imaginava. Bom, Corinthians e Fagner ficam mais perto da renovação, redigido pelo Rodrigo Vessone. A grande surpresa dessa matéria, com todo respeito aqui ao Fagneta, né, é que o Augusto Melo está tentando renovar o vínculo, faltando ainda 5 meses, pelo menos, para o final do seu vínculo, que é dezembro de 2024, né, para estendê-lo até dezembro de 27, ou seja, de 26, perdão, dezembro de 26, são 2 anos, 25 e 26. Então, o que acontece? É isso mesmo. Quando encerrar o contrato, o Fagner vai ter 37 anos, 1 ano a menos do que o Fábio Santos. E olha que o Fábio Santos se cuidava. O Fagner, há 2 anos, tem dificuldades físicas, inclusive, né, ele neste momento está lesionado. Percebe? Então, o que acontece? Um jogador que, via de regra, né, várias vezes aconteceu, né, quando tinha questionamentos, críticas à sua condição, ele ironizava a torcida.
A torcida Gaviões da Fiel, inclusive, protestou no começo do ano para que o Fagner não renovasse o seu contrato. Mas aí você vai dizer, pô, mas aí você vai querer o Mateuzinho, o Léo Maná? Mas aí é aquela questão. Se você vai simplesmente submeter a um jogador que tem altos e baixos técnicos e baixas físicas, você não vai dar a maturidade para os jogadores. Ainda que o Mateuzinho esteja numa fase absolutamente bizarra, o Léo Maná já não está. Ele é um jogador mais estável, é um jovem, 19 anos. Mas não é isso que a gente pede? Renovação? Mudança? Ah, mas tecnicamente o Fagner é o melhor, um dos melhores laterais. Não estou negando essa possibilidade, mas quando a gente está precisando, o Corinthians está exatamente na zona de rebaixamento, onde está o Fagner? Lesionado. E é neste ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Por várias vezes o Fagner já esteve lesionado, em 22, quando a gente estava contra o Boca, em 23 ele estava também lesionado em boa parte, algumas partes ali da temporada, e mais, roliço, gordinho, pesado, não conseguia dar sequência, não conseguia subir, não conseguia voltar, e aí eu fico perguntando para vocês, vale a pena 2 anos de contrato? Vale a pena 1 ano de contrato? Eu entendo, como eu já falei, com o Gil, com o Renato, que foi uma celeuma, Renato sim, Renato não, Renato sim, Renato não, Renato não. E por que Fagner sim? Fagner, na minha concepção, é ainda abaixo ou aquém da relação mais próxima que a gente tem com Renato Augusto, por exemplo. Renato Augusto tinha uma relação mais emocional do que a gente tem com o Fagner, por exemplo. Entendo o ciclo vitorioso que o Fagner teve, voltou em 2014, é campeão brasileiro, bicampeão brasileiro nesse período, tricampeão paulista, mas para por aí, correto? Então, assim, por várias vezes a gente tem a impressão que todo mundo pensa que o Fagner ainda é aquele cara de 2018, 2017, um cara acima da média, ou um grande assistente como era em 2015, e por aí vai. Mas eu entendo que é um erro crasso mesmo, a utilização, ou pelo menos a renovação aí do Fagner. Acho que o Corinthians, se não está satisfeito com os 2 reservas que a gente possui, olha que tem outro menino, o Pellegrini, que já atuou ali em determinado momento no começo dessa temporada. Pode ser outro menino da base que pode reforçar o nosso time. Basta o Corinthians dar a oportunidade. E me parece que ninguém quer dar essa oportunidade também para os meninos em determinado momento. Nessa fase, ok, o Fagner pode ser importante, ainda que ele não esteja lá, mas não me parece certo, faltando ainda tanto tempo, você decidir se o Fagner fica ou se o Fagner vai. Talvez uma corrida contra o tempo para que não haja concorrência, mas 2 anos, eu acho que é mais um erro da diretoria. E você, acha que é um erro da diretoria? Você faria a renovação por 2 anos, por 1 ano? Cortava logo o cordão umbilical do Fagner? Comenta aí que eu quero saber, porque isso vai gerar um pouco de polêmica.